Compracar TV sempre com as avaliações mais completas para vocês. Hoje a gente trouxe aqui Jeep Compass, modelo já bastante conhecido aí do mercado brasileiro e que recentemente assumiu aí a liderança de vendas da categoria de crossovers. Isso mesmo, pessoal, vocês não entenderam errado. Eu falei crossover e a gente vai explicar para vocês por que esse aqui é um crossover. Essa versão aqui que a gente está trazendo para vocês é a versão Limited, é a versão mais completa da linha Flex do Compass e ela tem alguns diferenciais. Um deles é justamente aqui, ó, o teto pintado em preto, independente da cor da carroceria. Mas evidentemente a versão Limited tem outros equipamentos que a diferem das demais versões. Jeep Compass, no caso desse aqui, equipado com motor 2.0 Flex, e esse é um dos motivos pelo qual ele é caracterizado aí como um crossover. Outro detalhe interessante do Jeep Compass é a questão de categoria dele. Ele acaba sendo aí um crossover compacto médio e nós vamos explicar um pouquinho mais sobre isso para vocês. E nesse vídeo vocês vão conhecer todos os detalhes aqui desta versão do Compass. Mas antes da gente falar da versão Limited, vamos explicar essa história de crossover e SUV. Todo mundo pensa que todo Compass é SUV. Isso não é verdade. Vamos explicar por quê. Se a gente olhar aqui atrás, o ângulo de saída do carro é de 31 graus, bastante condizente com a proposta de SUV. Se a gente vier aqui no meio do carro e olhar a altura em relação ao solo, nós temos aqui 21 centímetros de altura em relação ao solo, também condizente com a proposta de SUV. Mas no momento que a gente chega aqui na frente do carro, a coisa começa a mudar. Isso porque o ângulo de entrada ou ataque do carro é de apenas 16 graus. E esse ângulo de entrada, pessoal, é comparável a automóveis sedã. Isso porque essa versão Limited, que vem com motor Flex, tem esse spoiler aqui que vocês estão vendo, que é um spoiler aerodinâmico que diminui bastante a capacidade, digamos assim, off-road do veículo. Outro detalhe é que a versão Flex do Compass tem apenas tração nas rodas dianteiras e nenhum sistema de bloqueio de tração. Então, se você tentar levar esse carro aqui para lama ou terra, a chance dele atolar é muito grande, além do que a parte dianteira do carro certamente vai sofrer bastante em obstáculos. Portanto, quando a gente fala da versão Flex do Compass, seja Limited ou outras, nós classificamos como crossover. Agora, se a gente falar da versão Trailhawk a diesel, aí já entra uma classificação de SUV. Isso porque, além do motor a diesel, um câmbio de 9 marchas que dá muito mais relações de força, mais altura em relação ao solo, chapas de proteção na parte de baixo do carro, além da tração integral, conferem aí o título de SUV ao Compass. Vamos explicar um pouquinho aqui da frente do Compass. Para começar, o Compass tem o sistema de Daytime Running Light, mas como vocês podem ver aqui, ó, é um sistema de iluminação halógeno e ele se acende toda vez que você dá a partida no motor do carro. A única assinatura em LED a gente vê aqui no farol, mas essa assinatura em LED aqui que vocês estão vendo, ela só se ilumina quando você liga a posição de lanterna no veículo. Aí nós temos o farol baixo, que no caso aqui tem sistema de iluminação xenon, tanto baixo quanto alto. Aqui, como vocês podem ver, aqui a mudança do facho, tem iluminação xenon. Aliás, isso aqui é de série nessa versão Limited. Aí nós temos também aqui a luz de seta, aqui embaixo, ó. A luz de seta, como vocês podem ver, ela também é halógena. E aliás, toda vez que você dá seta, ele acende também o farol auxiliar para ajudar na função de cornering light. Mas você pode acender a luz auxiliar aqui embaixo através de um botão individual lá dentro, para o caso de necessidade em situações de neblina ou de chuva muito forte. Assim, os faróis auxiliares complementam a iluminação do carro. Ainda que o Compass compartilhe plataforma com o Jeep Renegade, ele tem uma série de diferenças. Além, é claro, do tamanho,
Outra diferença expressiva a gente vê aqui na frente. Isso porque o Compass vem equipado com motor 2.0 litros 16 válvulas. Esse motor aqui, batizado de Tiger Shark, ele tem comandos variáveis tanto na admissão quanto exaustão. Esse motor também entrega potência máxima variável. São 159 cavalos na gasolina e 166 no etanol. Agora, o que não impressiona muito é o torque. Isso porque na gasolina o torque é de apenas 19,9 kgfm e no etanol sobe para 20,5. Quando a gente compara esse motor com outros motores 2.0, mesmo até de sedãs, que tem potência inferior, a gente vê que o torque é muito parecido. Esse motor está associado à transmissão automática de 6 marchas que a FCA usa em vários modelos, como por exemplo Fiat Toro, Jeep Renegade ou ainda até mesmo no mais recente Fiat Argo. Com este conjunto, o Jeep Compass ele acelera de 0 a 100 em 10,6 segundos. O número não é ruim, mas a velocidade máxima é de apenas 192 km por hora. Considerando a faixa de preço do Compass, ainda mais na versão Limited, esse número deixa um pouco a desejar. Outra diferença importante do Jeep Compass é o espaço interno. O Jeep Compass tem 2,63 na distância entre eixos e a gente sabe que isso aqui reflete diretamente no espaço interno. Quando a gente compara com o Jeep Renegade, a gente vê que é um pouco maior, pois no Renegade são 2,57 metros. Então a gente tem 6 centímetros a mais aqui no Compass. E isso, pessoal, reflete diretamente aqui, ó, no espaço do banco traseiro, porque quanto mais entre eixos, mais espaço você tem para acomodar as pernas dos passageiros. Aliás, o espaço traseiro do Compass é bem interessante. A gente vê aqui um banco com 3 encostos de cabeça individual, cinto de segurança de 3 pontos, fixação Isofix para cadeirinha de criança e até mesmo aqui, ó, um descansa-braço que possui aqui 2 porta-copos e ainda um espaço aqui que serve, por exemplo, para você guardar aí o seu smartphone de uma forma mais confortável. Além disso, o Compass também traz saída de ar-condicionado para o banco traseiro. Detalhe interessante, ó, pessoal, aqui ó, uma tomada dessa padrão normal que você consegue ligar equipamentos eletrônicos, como por exemplo um laptop ou até mesmo outros equipamentos que precisam ser ligados sem a necessidade de um transformador. E nesse ponto o Compass é bastante confortável para quem viaja na parte traseira. O Jeep Compass na versão Limited tem basicamente 2 pacotes de opcionais. Um deles é o teto solar, que a marca chama de Command View. Esse equipamento adiciona R$ 7.100 ao preço do carro. Além disso, existe o pacote High-Tech, composto por uma série de equipamentos. Vamos descrever cada um deles aqui. Começando aqui pela frente do carro, a gente tem essa bolinha aqui na frente do carro, que na verdade é um radar frontal. Esta bolinha trabalha em conjunto com uma câmera que vai instalada aqui, ó, na base do espelho retrovisor interno. Esses 2 equipamentos ajudam aí o carro a operar com o controle de cruzeiro adaptativo, que mantém a distância fixa do carro que vai à frente, e ainda o alerta de colisão frontal, que pode inclusive frear o carro para evitar uma colisão. Além disso, esse pacote High-Tech traz ainda a comutação automática do farol, que aciona automaticamente o farol alto na estrada à noite. Outros equipamentos que fazem parte do pacote são, por exemplo, as rodas de 19 polegadas, essas que vocês estão vendo aqui. No caso, são pneus 235/45 raio 19. Quando você não tem o kit, a roda é de 18 polegadas. Outros equipamentos que fazem parte aqui desse sistema, nós temos, por exemplo, aqui ó, o banco do motorista com ajustes elétricos, inclusive o lombar. Outro equipamento presente é o sistema de som Beats, que a gente consegue ver aqui, que é um sistema de som de mais qualidade. Outro sistema que também está presente é o sistema de Park Assist. A gente identifica ele, ó, por esse sensorzinho que tem aqui na frente do carro e outro sensor que tem aqui na parte traseira do veículo, usado para permitir o estacionamento automático. Por fim,
A gente tem também o porta-mala com acionamento elétrico. Então basta você dar um toquinho aqui, ele vai abrir automaticamente a tampa do porta-malas. O fechamento também é automático. Você aperta aqui o botão e ele vai se fechar automaticamente. O último item desse sistema high-tech é o sistema de partida remota. Então você consegue ligar o carro através aqui da chave, apertando o botão de partida remota. Esse kit high-tech, com certeza, não é um kit barato. O preço dele é de aproximadamente R$10.500, mas é uma série de equipamentos exclusivos, como vocês podem ver. Agora aqui dentro do Compass, vamos conhecer um pouquinho dos equipamentos e funções que o carro tem. De cara a gente tem aqui o volante multifuncional com várias teclas, como vocês podem ver. Temos ainda o sistema de ar-condicionado Bizone, então você pode setar temperaturas diferentes para passageiro e motorista. Temos aqui nesse cluster aqui, como vocês podem ver, algumas funções especiais, como essa daqui, que é utilizada para o sistema de Park Assist, ou ainda essa para o sistema de manutenção de faixa, que a gente vai explicar mais à frente. Mais aqui abaixo, entrada USB e entrada P2, tomadinha 12 volts. A chave, como a gente sabe, ela é presencial, então você pode guardá-la no bolso ou deixar ela aqui no console. A gente ainda tem aqui, ó, o sistema de start-stop que a gente pode desligar, o freio de estacionamento elétrico e o botãozinho para desligar o controle de estabilidade eletrônico do veículo. Sob o banco do passageiro, a gente tem um interessante porta-objeto, que olha só, no caso aqui a gente está guardando o manual do carro, mas você pode guardar outras coisas. É bem prático esse porta-objetos. O porta-luvas também é bem grande, como vocês podem ver, né? A gente consegue acomodar bem aí, eventualmente até uma bolsa de mulher. Na lateral de porta, também bom espaço aí, ó, como vocês podem ver, um para porta-latas ou porta-garrafas, mais um espaço adicional. E até mesmo o puxador de porta serve como um porta-objetos. Mais à frente, outro porta-objetos. E isso se repete praticamente em todas as portas do veículo. O sistema de partida é por botão, né? Ou afinal de contas, a chave é presencial. Apertou aqui, o carro já dá a partida. Vamos dar uma olhada aqui no painel do Compass, que tem aí um dos melhores computadores de bordo da categoria. E tudo isso a gente interage através dessas teclas que a gente tem aqui no volante, né? Então eu vou pegar aqui a primeira posição do computador de bordo, onde a gente tem o velocímetro digital. Depois a gente tem uma segunda parte que a gente consegue ver informações do veículo e é bem completo. Então você tem pressão do pneu, você tem aqui o odômetro total, você tem a tensão da bateria, você tem a temperatura de óleo, você tem a temperatura da transmissão, isso aqui dificilmente você acha em outros veículos, e tem até a mesma temperatura da água do motor. Você também tem essa função, o Driver Assist, que a gente vai mostrar como é que isso aqui funciona com o carro andando. Mas basicamente isso aqui é o controle de cruzeiro adaptativo, que a gente vai usar esses botões aqui para configurar o sistema. Então aqui para ele ativar o sistema, aqui para escolher a distância do carro da frente, aqui para ativar o limitador de velocidade e aqui para configurar outras informações do controle de cruzeiro. Depois nós temos aqui o computador de bordo tradicional, que a gente vê aí a autonomia do carro e consumo instantâneo. Aqui temos a outra função do computador que mostra aí os totais utilizados, né? A distância percorrida, consumo médio e tempo de direção. Temos ainda a função aqui do Start-Stop, que aí conforme o carro disponibiliza o Start-Stop, ele te avisa aqui e você obviamente pode desligar o Start-Stop por esse botão aqui. Podemos ainda interagir com o sistema de áudio esse que é bastante completo, a gente vai explicar especificamente aqui o sistema de áudio, mas a gente vai destacar aqui, ó, aqui no Compass a gente tem ainda botõezinhos aqui atrás do volante, esse aqui que você está vendo, e dos dois lados para a gente poder interagir com o sistema de áudio. Então, além dos botões que estão na frente, a gente ainda tem os botões que ficam atrás. E aqui tem um menu de mensagens que mostra quando o carro tem algum tipo de anomalia. Então
Então qualquer defeito que o carro tenha, qualquer funcionamento incorreto, ele vai ser mostrado aqui. Então como vocês podem ver, ó, a gente ainda pode configurar informações da tela como a gente quer que ela seja mostrada, e ainda podemos configurar outras coisas do veículo. Tá vendo ali, ó, como o display, como a gente quer o sistema de segurança, o sistema de assistência. Ou seja, a gente tem aqui no Compass o computador de bordo mais completo da categoria. Lembrando que esse computador de bordo aqui a gente já viu em outros carros da FCA. Então se você for lá na Fiat Toro, a Vulcano, a gente tem um computador de bordo completo assim. Se a gente for no Fiat Argo, a gente também vai ter um computador de bordo bem completo. Ou seja, é realmente muito completo e bem interessante, porque a parte central, como vocês estão vendo do mostrador, é uma tela gráfica. E essa tela gráfica, além dessas funções de computador, ela ainda está mostrando ali, por exemplo, o consumo de combustível, entre outras informações. A gente ainda tem aqui, ó, junto ao volante, os pedal shifts, para você poder interagir aqui com as trocas de marcha sequencial. Então, como você pode ver, não faltam comandos ou funções aqui para o carro. Aliás, o veículo é tão completo que, ó, a gente acha algumas coisas aqui que dificilmente a gente acha em concorrentes, como por exemplo o controle de altura do farol. Então você pode ajustar a altura do facho do farol de acordo com a carga do carro. Temos ainda o controle de intensidade do painel e até mesmo a função automática para o acendimento dos faróis. Aqui do lado, ó, os controles elétricos dos vidros e até mesmo o sistema que permite você rebater os espelhos. Então, como vocês podem ver, a parte de eletrônica embarcada e controles do Compass é realmente bastante completa. O usuário não vai sentir falta de praticamente nada aqui no veículo. Agora vamos falar especificamente aqui da central multimídia do Compass Limited. Teve algumas alterações na linha 2018. Vou ligar aqui em ignição para a gente poder liberar as funções da central. Como vocês podem ver, ela tem uma tela aqui bem grande, né? Uma tela bem expressiva aqui na parte central do painel, né? Aí nós temos várias funções nessa central. A primeira que a gente está vendo aqui é a função de rádio. A central é totalmente touchscreen, então ela não tem nenhum botão físico. Tudo você faz via sistema touchscreen. Então a gente está aqui na função de rádio, né, que a gente pode, por exemplo, interagir aqui com outras estações, desde que elas estejam previamente memorizadas. Temos aqui a função de mídia. No caso aqui nós não estamos, ele está dando que não tem nenhuma mídia disponível, porque a gente não tem um pendrive conectado aqui ou algum dispositivo aqui na entrada P2. Mas se tiver algum tipo de dispositivo conectado, você pode escolher ele aqui. Lembrando que o Compass, no caso aqui a versão Limited, tem duas entradas USB. Uma que fica aqui no console, que é essa daqui, e outra que fica debaixo do descansa-braço. Depois a gente ainda tem aqui na central, olha que legal, aqui ó, a climatização do carro está desligada. Inclusive eu vou ligar o carro e vou acionar a climatização aqui, ó, o ar-condicionado, ó, ele está desligado. Eu vou acionar o ar-condicionado aqui, ele vai começar a funcionar e a gente consegue interagir com o ar-condicionado através da central multimídia também. Então você pode usar os botões físicos que tem aqui embaixo, ou você pode fazer toda a interação aqui pela central multimídia, pela tela touch. Então você consegue aumentar a velocidade do ar, sincronizar as duas temperaturas, ligar e desligar a recirculação, colocar ele em modo automático. Então tudo isso você consegue fazer pela central multimídia. Isso aqui é bem legal, porque quem gosta mais de usar esse tipo de interação fica muito mais fácil, né? A gente ainda tem aqui também, ó, os que a Jeep chama de apps do sistema. Na verdade são menus resumidos da parte da central. Você pode ir direto na climatização, vir para a configuração de áudio, usar aqui a bússola. Então você tem várias interações que você pode fazer. Eu vou acessar aqui a configuração de áudio para você ver, ó. Pode usar aqui, ó, para fazer o ajuste do som aonde você quer no carro. Você quer o som para o lado, para o outro. Você pode usar aqui ainda o equalizador de bandas. Você ainda tem aqui execução automática. Caso você espete um celular ou um pendrive, ele já executa automaticamente. Você pode configurar tudo isso por aqui. Aqui nós temos o menu do telefone, no caso, que se você tiver um celular pareado por Bluetooth, no caso aqui nós temos um LG aqui, ó,
que ele já está pareado por Bluetooth, então ele já está conectado, você tem todas as configurações para você poder encerrar a chamada, fazer rediscagem, conferência, emudecer o microfone, você tem tudo isso aqui. Essa parte de bússola aqui, pessoal, detalhe interessante, a central não traz mais GPS embarcado, tá? Então GPS nessa central aqui, só via Android Auto, que é o que nós já vamos demonstrar para vocês, mas GPS embarcado a central não oferece mais. E por fim, nós temos aqui o menu de configurações, onde você tem uma infinidade de coisas para configurar, né? Então você pode configurar os computadores de bordo, comandos de voz, data da central, se você configurar os sistemas de assistência, de freios, luzes, portas, travas, áudio. Então aqui, ó, você pode ver que ela tem aqui uma infinidade de configurações que você pode usar aqui nessa central. Agora vamos falar aqui especificamente do Android Auto, né? Eu expliquei para vocês que GPS só via Android Auto. Então nós estamos aqui com um LG, nós vamos usar aqui o cabo USB, nós vamos conectar o cabo aqui embaixo, ó, aqui na portinha USB, e automaticamente ele já vai fazer o reconhecimento do Android Auto. Tá vendo aqui, ó? Já apareceu o Android Auto aqui. Então, GPS nesse carro, a única solução que você tem é essa. É conectando um celular Android Auto, isso porque o CarPlay da Apple ainda não traz sistema de GPS, então se você quiser usar navegação você vai ter obrigatoriamente um celular Android, e aí você vai poder escolher se você quer usar o Waze, se você tiver ele instalado, ou até mesmo o Google Maps. Como vocês podem ver, é relativamente simples fazer esse uso. Isso, claro, a gente já configurou o telefone com a central, porque existe uma série de confirmações que você tem que fazer para poder trabalhar com essa rapidez aqui de simplesmente conectar o USB e tá aí funcionando. E aí o Android Auto que a gente já conhece, né? A parte de telefone, temos aqui o menu principal, temos aqui os aplicativos de áudio para você poder escutar as músicas do celular na central, e por fim temos aqui um menu para você voltar ao sistema principal da central, que é o Uconnect. De qualquer forma, apesar da central não ter o GPS embarcado, que na nossa visão é uma relativa falha, ela é muito completa, está integrada ao sistema de ar-condicionado, e nem sempre a gente vê isso nos automóveis, e é de fácil uso. Você vê que as teclas, mesmo touchscreen, as posições são bem grandes, é simples de usar, o touch é muito bom, então qualquer toquinho que você já dá, ó, ele já funciona, ela não é lenta, como a gente já viu em alguns outros carros, que a central às vezes é um pouco lenta, é morosa. Aqui ela é bem rápida e bastante funcional para o dia a dia. Bom, agora a gente está a bordo aqui do Compass, vamos ver como é que é o carro sendo dirigido. Inclusive a gente instalou aqui uma câmera bem de frente para o painel, para a gente poder mostrar os sistemas de assistência à condução e como eles funcionam. Primeiro a gente vai andar numa área urbana para testar o carro em lombadas e sonorizadores. Depois a gente vai para a estrada e aí a gente vai fazendo as considerações. Vamos dar partida aqui no carro. Lembrando que o sistema é de chave presencial, então basta ela estar dentro do carro aqui para a partida poder acontecer. Inicialmente eu vou deixar o carro no menu de velocímetro digital. Primeira coisa que a gente já anota aqui no carro é o volante com a assistência elétrica. Então, ainda que o Compass tenha um porte relativamente avantajado, a gente tem um volante bastante leve, né? Agora, um detalhe que a gente precisa já prestar atenção logo de cara é que o Compass, já foi explicado para vocês que ele é um crossover. Nessa versão, a gente tem um spoiler ali na frente do carro, que faz um ângulo de ataque relativamente pequeno, apenas 16 graus. Então, a passagem em lombada, ela é bastante tranquila, desde que você faça a passagem em velocidades aí até 40 km por hora. Se você passar dos 40 por hora, que eu vou fazer até essa simulação, vou passar numa lombada aqui a 40 por hora, ó, pronto, já escutamos a parte da frente do carro raspar. Isso por quê? Porque essa versão do Compass, ela não é, vamos dizer assim, um SUV autêntico, tanto pela característica de tração como por conta do spoiler que tem ali na frente, que deixa o ângulo de ataque muito baixo. Tirando isso, suspensão ela é bastante macia, tá? A gente já conhece essa suspensão aí do Renegade, que é uma suspensão
totalmente independente nas 4 rodas, inclusive nas rodas traseiras, e esse aí é um ponto que merece destaque. Sonorizadores, olha só, deixa um silêncio bem interessante dentro do carro. Aliás, o isolamento acústico do Compass é outro item que merece elogio. Então, tanto a suspensão na sua maciez ao rodar, quanto o isolamento do acústico do carro é muito bom. Além disso, a suspensão consegue filtrar muito bem as ondulações do solo. Mesmo quando você passa num sonorizador a mais velocidade, ó, passar aqui a 50 por hora, você praticamente não sente a passagem dentro do carro. A suspensão consegue absorver muito bem. Posição ao volante também é muito agradável no Compass, né? O banco, no caso dessa versão, tá com os ajustes elétricos e permite que você tenha aí um ajuste bastante preciso, da forma mais confortável para dirigir. Além disso, o volante com regulagem de altura e profundidade também ajuda nesse ajuste bastante gostoso. Aliás, podemos dizer que o Compass é hoje um dos mais confortáveis da categoria em que ele concorre, seja pelo isolamento acústico, ergonomia ou a suspensão, que é bastante precisa. Agora a gente já está aqui na estrada e o que a gente percebe? Que o Jeep Compass atende bem o uso cotidiano. O único senão do carro é numa situação que você precise fazer uma retomada de velocidade, e nesse caso o motor, que entrega apenas 20 kg de torque, em torno de 200 Nm, não mostra tanta disposição assim. E nesse caso a gente percebe que o Compass, quando a gente olha para os principais concorrentes, isso pode ser um problema. Por quê? Hoje, Peugeot 3008, o Hyundai New Tucson, ou até mesmo a Chevrolet Equinox, que acabou de chegar no mercado, são carros com motor turbo e com uma disponibilidade de torque maior e em menores rotações que o Compass. Ainda assim, o motor 2.0 para o uso cotidiano atende bem. Não chega a incomodar o motorista, mas não espere muito desempenho. Outro senão do conjunto é o consumo. Isso porque o Compass tem um consumo relativamente alto. Ele está caracterizado como utilitário esportivo grande, mas quando a gente olha para os números, a gente percebe que o consumo é elevado. Assim, com o etanol na cidade, o carro faz 5,5 km por litro. Na estrada, sobe para 7,2. Como vocês podem ver, o consumo é elevado. Na gasolina, são 8,1 km por litro na cidade e 10,5 km por litro na estrada. Ainda que o consumo não seja baixo, o conforto ao rodar é interessante. Isso porque aqui a 100 km por hora nós temos uma rotação um pouquinho acima de 2.000 giros. Quando a gente acelera para 120 km por hora e a gente coloca o carro em sexta marcha, a gente tem aí uma rotação um pouquinho abaixo dos 2.500 giros, o que não chega a incomodar e proporciona uma viagem bastante agradável. Agora a gente vai testar o sistema de manutenção de faixa do carro. Para isso, eu vou ligar aqui no painel do sistema, e aí ele já vai indicar que está operando através de um ícone verde no canto superior esquerdo. Além disso, eu também estou na tela do computador de bordo que mostra o funcionamento. Eu vou forçar a saída do carro da faixa para a esquerda. Então vamos lá, vou soltar aqui o volante, o carro está indo para a esquerda, olha, já fez uma atuação e aí ele piscou a faixa. Mais uma vez o carro está rolando para a esquerda, vocês podem ver que o sistema está mantendo o carro na faixa. Agora eu vou forçar a saída do carro para a direita. Então vamos lá, forçando a saída para a direita. Mais uma vez a gente vê aqui que o sistema faz a correção. Agora, ele não funciona indefinidamente, tá, pessoal? Vocês vão ver que, ó, daqui a pouquinho o sistema vai reclamar dizendo que, ó, eu tenho que assumir o volante. No momento que eu ponho as mãos no volante, ele sabe que eu estou aqui acordado e ele mantém o sistema ativo. Se eu deixar as mãos muito tempo fora do volante, ele vai desligar o sistema automaticamente, até por uma questão de legislação e por uma questão de segurança. Afinal de contas, eu tenho que estar acordado para dirigir o veículo. Agora, com o sistema de manutenção de faixa ainda ligado, eu vou acionar o controle de cruzeiro adaptativo. Então, ó,
vou ligar o sistema e vou setar uma velocidade aqui pra gente de 120 km por hora, que é a velocidade permitida na rodovia que nós estamos. Aqui no volante nós temos um botãozinho que a gente escolhe a distância que a gente quer ficar do veículo da frente. Então são vários níveis. Eu vou demonstrar aqui para vocês, tá vendo? Tem aqui um nível mais distante, aí o carro freia para manter a distância que você escolheu. E à medida que você vai apertando esse botãozinho, ele vai diminuindo a distância com o veículo da frente. No caso, a gente setou a velocidade para 120 km por hora. Mas vocês podem ver que o carro nesse momento está abaixo de 100. Isso porque, mesmo que a distância seja de 120, ele vai privilegiar a distância do carro da frente que você previamente setou. No caso de eu mudar de faixa, ir para uma faixa que não tem um veículo à frente, vocês podem ver que o carro vai acelerar automaticamente até a velocidade escolhida de 120 km por hora. E ele vai se manter nessa velocidade até que ele encontre um outro veículo à frente em velocidade reduzida. Nesse caso, o sistema vai frear o carro automaticamente para a distância que você escolheu aqui no botão que fica no volante. Então, quando você vai viajar, se você mantiver os dois sistemas ativos, tanto o controle de cruzeiro adaptativo quanto o sistema de manutenção de faixa, você vai ter muito mais conforto. Isso porque o carro vai frear automaticamente quando ele encontrar veículos mais lentos à sua frente, mantendo a distância que você escolheu, e ainda vai ter o sistema de manutenção de faixa. No caso aqui, ele já encontrou um outro veículo, ele está reduzindo a velocidade para manter a distância escolhida, e o sistema de manutenção de faixa, quando ele está ativo através do ícone verdinho, ele mantém o carro dentro da faixa. Ou seja, é um conforto muito interessante, além de, claro, você ter muito mais segurança durante a condução do Jeep Compass Limited. Como vocês puderam ver nesse vídeo, o Jeep Compass Limited é um veículo muito interessante. Mas acabem aqui algumas considerações. Nós não estamos falando de um veículo barato. Preço inicial da versão Limited sem opcionais, aproximadamente R$135 mil. Mas quando a gente coloca os pacotes de equipamentos mais pintura metálica, o preço passa de R$154 mil. E aí que a coisa começa a complicar um pouco. Isso porque nessa faixa de preço a gente tem outros produtos, que inclusive alguns estão chegando ao mercado, que tem, por exemplo, desempenho mais interessante, como por exemplo Chevrolet Equinox, ou ainda temos aí o Peugeot 3008, ou por exemplo o Hyundai New Tucson, todos eles com motores turbo e com muito mais eficiência do que o Jeep Compass. Ainda assim, o Jeep Compass, ele nessa versão Limited com os pacotes de opcionais, trazem equipamentos bem interessantes, às vezes indisponíveis nos concorrentes, um bom nível de conforto e ainda uma resistência mecânica relativamente elogiável, até por conta do seu, vamos dizer assim, a versão SUV Trailhawk, onde muitos equipamentos ou sistemas são equivalentes, ainda que seja a versão Flex. Jeep Compass continua aí com uma ótima performance de venda por todas essas características. Resta saber se ele vai conseguir manter esses números com a chegada aí desses outros concorrentes que são recentes no mercado e ainda não puderam mostrar a sua performance de vendas. Comprecar TV, sempre com as avaliações mais completas para vocês. Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar.